Então, a gente viu o que é sequência. Que eu tenho sequência decrescente, decrescente, constante, finita e infinita. Dentro das sequências, eu tenho uma divisão, tá? Então, é como se eu tivesse assim, sequência. Eu tenho as progressões e as sequências gerais, vamos dizer assim. O que acontece? Eu tenho sequência, que é isso tudo que a gente viu, e ela se divide, né, subdivide em progressão e sequência geral. O que vai ser o nosso foco de estudo? As progressões. Tá? E dentro de progressões, a gente vai ter duas divisões: aritméticas e geométricas. E nas sequências gerais, eu vou ter aquela questão de com lógica, com símbolos, com números, com letras. Eu posso ter sequência só com letra, posso ter várias coisas. E depois a gente deve até ver algumas sequências gerais também, tá? Então, inicialmente, a gente começa com progressão. E o que é uma progressão, então? Progressão é toda sequência que eu tenho uma razão de existência, tá? Então, vamos lá. Dentro das progressões, a gente tem a questão de crescente, decrescente, constante, finita, infinita, da mesma forma. Não muda nada. Só que aí, eu não falei que divide em aritmética e geométrica? A gente começa com progressão aritmética. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar, né, de forma bem específica, é a minha progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Ou a famosa PA? Porque vai ser raríssimo, gente, onde vocês vão encontrar progressão aritmética, escrita assim. Todo mundo vai falar PA. E aqui vai falar PG, tá? Esse é o apelidinho das duas, para ficar mais bonitinha ainda, mais fofinha. Então, para que eu falo progressão aritmética? Eu falo PA, que é muito mais legal. Então, o que é uma progressão aritmética, ou a PA? Essa fofinha, essa coisa lindinha, maravilhosa. É uma sequência numérica que tem uma razão. Aí, dentro dessa sequência numérica, eu posso ter letras, posso ter desenhos também, que a gente vai ver alguns que tem PA, tá? Mas, inicialmente, vamos só para os números. Então, uma sequência numérica aqui que ela tem uma razão de existência. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, primeira sequência nossa de PA. A gente vai trabalhar infinito, essas coisas todas também. Essa sequenciazinha aqui. Então, é uma sequência? É, porque tem números organizados aqui bonitinhos. Eu consigo olhar para isso e ver se ela é crescente ou decrescente? Consigo, né? Eu olho para ela e sei que ela está crescendo do 0 até o 4. Eu sei que ela é crescente. E eu sei que ela é crescente, que ela é o quê? Finita. Por quê? Não tem reticências no início nem no final? Ah, mas isso aqui é característica de sequência. Qual que é a diferença de progressão dessa PA? É o seguinte. Eu preciso de alguns elementos, tá? Para caracterizar ela como PA. Quais são os meus elementos? Tem que ter o primeiro termo, que a gente chama de A1. Eu tenho que ter uma razão de existência, que a gente chama de R. É o meu Rzinho. Eu tenho que ter um número de termos, que a gente chama de N. E eu tenho que ter o enésimo
termo que a gente chama de AN. Então, o que é cada coisa dessa? Quieto do céu, que agora complicou. Vamos lá. Pensa comigo. Quem que é meu primeiro termo dessa sequência? Quem que é o primeiro número que aparece aqui? E aí? O zero. 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 Primeiro termo aqui, zero. Beleza. Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 termos aqui. Tenho 5 numerozinhos, 5 elementos. Enésimo termo. O que quer dizer enésimo? Quer dizer último. Quem que é o último número que está aqui nessa coisa? 4. Razão. Eu deixei a razão por último porque é uma coisa que a gente precisa muito. O que é essa razão? A pergunta é: de quanto em quanto está aumentando ou de quanto em quanto está diminuindo? Se ela é crescente, está aumentando. De quanto em quanto que está aumentando esses números aqui, gente? Um em um. 1 em 1. Então, qual que é a minha razão? 1. Estou somando 1. Então, ó, razão mais 1. Eu estou somando 1, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Isso caracteriza uma PA. Então, PA a gente usa soma. E aí, gente, entenda como soma a operação mais. Não quer dizer que o número tem que ser positivo. Vou dar outro exemplo aqui para ficar claro isso. Então, ó, outro exemplo. Vou colocar outra PA aqui. Sequência 2 nossa aqui. É outra sequência. Então, ó, o que eu tenho de elemento? Só para a gente verificar. A1 é meu primeiro termo, ou seja, qual o primeiro valor que vem? 0. O N é o número de termos, ou seja, quantos termos eu tenho aqui? Quantos elementos? 1, 2, 3, 4. A N é meu último valor que eu tenho na sequência, que é o enésimo termo. Quem que é o último? Menos 6. E a razão é de quanto em quanto eu estou somando, porque quando eu tenho PA, a característica é a soma. E lembra que eu posso somar número positivo ou número negativo. Então, ó, 0 mais menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais menos 2, menos 4. Menos 4 mais menos 2, menos 6. Então, a minha razão é o menos 2, que eu somei de menos 2 em menos 2. Todas as vezes que essa razão é negativa, eu tenho uma PA decrescente. E ela é decrescente, porque ela está diminuindo, né? E aqui eu ainda tenho uma PA finita, porque começou e terminou. Tá? Então, isso aqui de maneira bem assim, bem sucinta. Toda PA é caracterizada por soma, que pode ser números positivos e números negativos. Ok. Até aqui, todo mundo tranquilo ou mais ou menos? Tem como eu descobrir essa razão sem eu ficar, como é que eu vou falar? Sem eu ficar, às vezes, tentando pensar por lógica. Tem? Tem. Como que eu descubro a minha razão? Eu vou fazer o segundo número menos o primeiro. Então, seria ó, A2 menos o A1. E depois eu posso conferir. Então, ó, substituindo, quem que é meu A2? É o menos 2. Menos o A1, que é 0. Menos 2 menos 0 deu menos 2. Ah, Ketty, mas eu não queria fazer com o segundo com o primeiro. Eu queria fazer
o terceiro com o segundo, eu posso? Pode. Se eu fizer o A3 menos o A2, eu tenho que achar a mesma razão. Menos 4 menos o menos 2. Menos 4 mais 2 deu menos 2. Mesma coisa. Ah, Kétia, já sei. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer o quarto com o terceiro. Pode? À vontade. Menos 6 menos o menos 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Resumo. Sempre que a gente quiser descobrir a razão de uma progressão aritmética, que é essa PA, eu faço um número menos o anterior. E aí eu consigo descobrir a minha razão. Como nos 3 casos o menos 2 deu ok, ela era exatamente uma PA. Então, 0 com menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. Era uma PA bonitinha, fofinha. Agora, cuidado com as falsas PAs. Tá? Eu vou colocar aqui, falsa PA. E tô falando disso tudo hoje, para depois, semana que vem, quando a gente for fazer, né? Continuar a matéria, que eu vou deixar alguns exercícios hoje só para vocês identificarem se é crescente, decrescente, finita, infinita, se é PA ou se é só sequência, tá? Só para a gente entender essa primeira parte. O que é essa falsa PA? É uma sequência que parece muito com uma PA, parece muito. Só que ela não vai ser PA. Olha que coisa engraçadinha. Coloquei uma sequência aqui. E aí é onde eu tento, que eu vou, né, chamar a atenção para vocês para essas falsas PAs. Se eu pegar e olhar assim, e vou tirar todos os elementos que uma PA tem. Beleza. Consigo tirar tudo. Nossa, fácil demais. Primeiro elemento, 0. Número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, arrasei. Último elemento, 10. Razão, ai meu Deus, eu vou pegar um menos o outro. 2 menos 0, 2. Ah, é PA. É uma PA crescente, porque aqui é positivo, está crescente. Ótimo. É uma PA finita, porque começa e termina. Tá, só que alguém já pegou, conseguiu matar aqui o que descaracteriza ela como PA? Alguém conseguiu ver? Por que ela não é PA? Ou não? Já tem todos os elementos, né? Eu acho que pode ser porque ela não dá para achar uma sequência nela, porque não é só par, porque não tem 8. É porque faltou 8 mesmo. É porque faltou 8 mesmo. Porque aqui, ó, se eu pego a minha razão, que é 2, eu vou testar. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, não tenho 8. Então, cuidado, porque tem algumas que os primeiros vão dar certinho a sequência. Vai falar assim, nossa, é uma PA, arrasou. Só que aqui, a partir do momento que falta um número, ela não é PA mais. Isso aqui é uma sequência. Ah, agora tá a parte que complicou, porque aí vai ter um dia lá, uma questão, vai ter um número gigantesco, os primeiros 88 vai dar certo, no 89 dá errado. E aí eu erro a questão e perco média na prova. Não, mas normalmente é no início, tá? Normalmente é tipo assim, os 4 primeiros, os 3 primeiros, aí no outro pula um e depois, por exemplo, essa daqui, para aparecer mais, ela poderia estar assim, ó. 0, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 e parar aqui. Porque aí no automático ia olhar e não ia perceber o 8. Isso acontece, viu? Que aí é uma falsa PA. Ela parece, mas ela é só uma sequência. Ela não é. Aí as coisas que eu ia errar, ó. Isso aí eu erro tranquilo. Isso aqui que é o complicado, né? É, isso aí eu erro tranquilo. Mas isso aqui é questão. Como a gente vai fazer muita, vai ficar comum.
É, meio que prestar atenção também, né? Isso. E aí, gente, nessa questão de PA e PG, nós vamos até aqui hoje. De PA, na verdade, né? PG é mais pra frente.